Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Conversa com Luana Ribeiro. E agora, como nós estamos no mês de junho, mês dos namorados, saímos do mês de maio, que era o mês da prevenção do borderline. Falei certo? Isso. Exatamente isso. Então, como é mês dos namorados, que tal falar sobre a mente humana, relações, em especial borderline? Dia dos Namorados está chegando e vamos falar das relações, se são sadias ou abusivas. E a nossa convidada especial é a psicóloga Roberta Galvani, que vai se apresentar. Eu estou muito feliz de estar aqui, Luana. O canal tá bombando, né? Tá bombando, a audiência tá E maravilhosa. só coisa boa. E eu acho que foi muito bem lembrado nessa data, porque maio a gente teve aí, né, essa campanha de prevenção. Não se fala muito nesse termo, né? O transtorno de personalidade borderline. Então vamos entender o que é isso, que é a personalidade limítrofe, que está ali na linha, né? Como é que funciona isso? E principalmente porque nós estamos no mês de junho e isso tem tudo a ver com as relações amorosas. Sim, e para falar sobre o tema, nós vamos começar com a pergunta básica. O que é borderline? Borderline é um nome que se dá, né? É um conjunto de sintomas aí que só pode ser caracterizado como transtorno quando se chega na idade adulta, porque a gente acredita que a personalidade ela vai se moldando e aí a gente entende que até que se tenha dados de intensidade dos eventos ocorridos, uma recorrência, uma constância e uma frequência, a gente ainda está investigando. Então, o transtorno de personalidade borderline, ele geralmente vem dando sinais desde a infância, adolescência, porém vai variar muito, assim como tem vários tipos de depressão, vários tipos de vários graus do transtorno, a gente vai desde os traços até o transtorno. E aqui a gente não pode confundir o transtorno também com temperamento, porque existe o temperamento forte, existe a pessoa com certo jeito de ser que nem sempre é caracterizado como transtorno. Será que o meu é transtorno ou é temperamento? Então, aí vale a dica, vai depender da frequência com que ocorre os sintomas, os eventos, vai depender da intensidade, porque a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela tem a amígdala, que é dentro do sistema límbico, como se fosse uma campainha. E quanto menor essa campainha, mais sensível a tudo. Então, a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem um tipo de cérebro, e aí as pessoas perguntam, né, como é que isso se sucede? A gente sabe que a formação da personalidade, ela caminha junto com as relações afetivas, com o tipo de vínculo, se é seguro ou inseguro. E como é que eu posso identificar que uma pessoa tem ou não borderline? Isso acontece só em relacionamentos de namorados, ou de mãe para filho, filho para mãe, de amigos para amigos? Acontece nas relações sociais no geral ou só num relacionamento de namoro? Para categorizar, namoro e casamento, para né? categorizar é todo tipo de relação. E aí é importante que, por exemplo, para nós, né, depois que a gente tá divulgando os sintomas, as pessoas conhecendo, que se você identificar que tem algum tipo, né, se você tiver dúvida, procurar um profissional adequado, que é o quê? Uma psicóloga, um psicólogo ou psiquiatra, né, o psicoterapeuta que possa, através de uma série de investigações contigo, de eventos teus, identificar isso. Quando que começou essa instabilidade emocional? Então, o que caracteriza o transtorno de personalidade borderline? O oposto de uma sociopatia, de uma psicopatia. Então, enquanto o psicopata é 100% razão, o transtorno de personalidade borderline tende a ser quase 100% emoção.
Então, tudo é muito. Ele sente ele tem a pessoa tem uma hipersensibilidade à relação, à comunicação, ao jeito que a pessoa fala com ela. Então, é uma pessoa que, como ela tem medo de abandono, se a pessoa não atende o telefone dela, diz um não, ou fica sem dar resposta por mais tempo do que ela idealiza que seria o correto, ela já acha que a pessoa não está dando atenção para ela, não gosta dela, e aí ela dispara uma série de pensamentos que é uma visão de mundo dela, porque ela é hipersensível. E então, num relacionamento, como é que eu identifico o que é ciúme e o que é borderline? Através dos excessos. Então, é normal, é natural eu sentir... O ciúmes é uma característica do borderline? É uma característica do ser humano. Então, assim como a inveja, né? Existe a inveja entre as relações, maternal, fraternal, né? E amorosa. Então, alguns parceiros sentem competição, ciúme. Então, isso é comum. Agora, a partir do momento que se começa a ter prejuízo, então um ou outro começa a entrar em estado de alerta, que aí são as comorbidades do transtorno de personalidade borderline, porque começa a gerar ansiedade, a pessoa começa a ter pensamentos à noite, demora a dormir, começa a ter insônia, e aí começa a ficar ativado. Isso deixa ela, no que ela acorda, mais irritada. Irritada, ela tem uma comunicação agressiva. E aí isso pode se tornar uma bola de neve, porque aí lembra que eu disse? Às vezes uma pequena ausência, tá? A gente costuma dizer assim, que tudo é muito e muito é pouco. O que significa isso? Eu demorei X tempo para te responder. Nossa, foi muito tempo, você me deixou no vácuo, você não me deu retorno, né? Olha, às vezes, esse final de semana eu não consigo ver você. Nossa, já desinteressou de mim. Não me deu atenção na festa, não falou comigo. Saiu com fulano e não me chamou. Então, para a pessoa que tem um transtorno borderline, isso é muito sentido. E você pode, às vezes, fazer o mundo e o fundo. Então, geralmente, as pessoas que estão, né, que convivem com a pessoa que tem o transtorno, às vezes dão atenção, né, atendem ali as necessidades emocionais. Muitas vezes, a gente percebe que alguns pais sofrem, porque a gente entende que a personalidade, às vezes, ela sofreu por negligência, por abuso, por agressividade, mas às vezes os próprios pais dizem assim, eu não sei o que eu fiz, porque eu dou atenção, eu estou junto, eu cobro, mas está lá traços do transtorno, porque 40% desse transtorno é uma tendência de um cérebro, é uma biologia que é carregada geracional. Então, você pode observar aí como que funciona o pai, a mãe, os avós, os tios, em volta dessa pessoa, provavelmente tem mais alguém que tem a característica. Que tem as características. E o que vai... Você imagina um copo de água com bastante terra, né? Ele é bem forte, né? Imagina, com bastante terra. Conforme você vai colocando água, como é que vai ficando? Vai ficando úmida, molhada. Não, mas aí você vai colocando água, e aí vai entrando a água, vai saindo a terra, e vai ficando cada vez mais clara. Então, a Ana Beatriz Barbosa, ela costuma dizer que nós temos tons, né? Então, tem os tons de cinza. Ela, no caso, usa os tons de rosa, né? Falando de amor, né? Porque o borderline, ele é intenso no amor. Então, ele se apaixona intensamente. Ele se apaixona intensamente e desapaixona intensamente? Porque ele idealiza, uma das características... Ou ele fica sofrendo por amor? Tudo. Pela paixão, né? Pela paixão, que ainda não é amor, né? Mas a gente diz, né? Assim como tem o livro lá, Mentes que Amam Demais, é essa tentativa de amar. É uma louca tentativa de amar. Mas aí o que acontece? Se apaixona, se conecta, tem a química esquemática. A pessoa idealiza a outra.
idealiza o relacionamento, geralmente como sendo algo perfeito. A mãe borderline idealiza o filho, idealiza esse casamento, idealiza essa casa. Então, é uma tendência do borderline, né, desse cérebro, dessa cognição, fazer uma idealização. E como não acontece como ele idealizou, ou ela idealizou, a frustração que a gente sentiria aqui, ele sente aqui. É muito forte, porque a amígdala é muito pequena, então ela é muito reativa. Então, Entendi. o que para uma pessoa mais fria, mais racional, não, eu entendi, não era do jeito que eu imaginava, tudo bem. Para o border, não. E ele sofre mais, ele sofre sente mais. muito mais, ele sente muito mais. E dependendo de como ele foi educado, e aí assim, algumas pessoas falam assim, nossa, mas se muito disso nasce, né? Que é a questão do nosso cérebro de fábrica, tá? Como é que a gente faz para melhorar isso? Terapia, educação, apego seguro, que é justamente quando a gente ensina, né, o filho a não pensar só nele, porque o border, ele tende a ser um pouco egoísta, né? E até que ponto o borderline pode ser abusivo em um relacionamento? Ele tem uma tendência a ser abusivo ou ele tem uma tendência só de sofrer, ter um grau de ansiedade? Ou é aquela pessoa que vai lá e briga por qualquer motivo e vai se tornando cada dia mais abusivo? Tem essa tendência? O abuso, ele sempre vai estar correlacionado a excesso, tá? Para nós, na psicologia, qualquer excesso é um abuso, entende? Né? Então, assim, o excesso de qualquer coisa é um abuso. Quando que um border vai abusar ou não? Depende do que ele aprendeu, como ele aprendeu a lidar com as dificuldades afetivas dele. Então, ele pode ser acionado, ele pode ficar ativado, mas existe o border que dá escândalo, que vai lá, queima a roupa do parceiro, da parceira, joga fogo no carro, risca o carro, não tem aquele? Que vai lá e risca o carro. E o borderline, ele faz isso no calor da emoção. Impulsividade. No impulso e depois se arrepende. Porque diferentemente do psicopata, que ele planeja, faz tudo friamente. O borderline, ele faz, quando ele viu, ele já fez. Que é e um fica comportamento com aquele antissocial. sentimento de culpa. Isso, que é um comportamento antissocial. Então, por exemplo, eu destruí a roupa, ou o carro, ou alguma coisa, ou a carreira de alguém. Então, eu fui antissocial, porque eu não tive empatia, porque eu não aprendi, porque eu tenho mais dificuldade de pensar antes de agir, de segurar os meus impulsos. Por quê? Neuroquimicamente falando, e a questão, né, cognitiva, o lobo frontal não funciona. Né? Então, enquanto eu fico com raiva da pessoa e tenho vontade de ir lá embuchar o pneu do carro dela, eu penso, né, isso aí vai dar um BO. E não faço, mas eu sentia vontade. O border que não treinou isso, é possível treinar? Sim, é possível treinar. É possível aprender que isso traz mais prejuízo do que alívio? Sim. Mas na hora, quando vê, já foi. Então, se foi uma criança mais negligenciada, criada solta, que tudo podia fazer, que o pai ia lá e resolvia, sabe? Limpava situações, é uma pessoa que vai ter menos refreamento. Se era um pai ou uma mãe mais autoritária, que talvez punisse, não que punir seja certo, porque aí depois vem toda uma culpa, mas trabalhar o quê? A transformação cognitiva, que é como eu aprendo a olhar para o outro, então é através de positividade. E tem tratamento, isso nós sabemos, você já falou durante a nossa conversa, mas tem cura? Não, transtorno de personalidade nenhum tem cura. Então, existe uma biologia que hoje, né, existe uma dúvida, não tem um fechamento concreto, mas sugere-se que 40% seja um traço genético. Então, por mais estruturada que seja uma família,
dentro dela pode nascer um psicopata, dentro dela pode nascer um borderline. O que acontece é que ali você vai moldar essa cor, esse tom. E como fazer isso? Educação, limite, empatia. Porque quando você coloca limite, você não precisa ser punitivo, você não precisa bater. Mas você tem que ser firme no limite. E o border, ele tem dificuldade com limite, porque ele é simbiótico, né? Ele cola, ele é dependente do outro. Então, ele não sabe muito aonde que começa e termina ele. Ele vive a vida do outro. E tem muitos casais que se conectam por isso, né? Porque às vezes um está fragilizado e precisa de alguém que seja mais racional e protetor, e aquela pessoa mais racional precisa de uma pessoa mais leve, divertida, extrovertida, criativa. Porque assim, vamos falar as questões positivas de um border, ou da pessoa que tem traços borderline. A Ana Beatriz mesmo, ela coloca assim, que é uma pessoa maravilhosa, divertidíssima. Então vamos lá, sedutores, divertidos, criativos, leves, né, entusiastas. Aonde está o border, está a festa, né? Então assim, são aleatórios, então eles por isso são muito criativos, diferente então de uma rotina, de uma ordem. Toda vez que um borderline tiver que se submeter a um cronograma, a um horário, a uma rotina, vai ser muito difícil para ele. Então, o borderline, ele também não gosta de ter uma rotina. Não, é uma característica muito... Uma vida de disciplina. Vai ter dificuldade porque ele apresenta várias comorbidades, né? O nome diz na linha, limítrofe. O que acontece com o cérebro na linha? Ele tem vários núcleos normais. Você olha para a pessoa, você não vê nenhum transtorno. No mesmo dia, o humor muda. No mesmo dia, essa pessoa que ama odeia. No mesmo dia, essa pessoa cria uma conexão de laços íntimos com algumas pessoas e, de repente, ela frustra, ela desconecta e ela sofre. Eu estou pensando aqui, eu já li Mentes que Amam Demais. E, pela sua explicação, já tem algum tempo, mas pela sua explicação, parece que em algum momento o borderline e o hiperativo se encontram. Sim, é um dos sintomas. Isso parece assim, pelo que você está explicando aí, para mim, em algum momento, parece que eu enxerguei alguns traços de hiperatividade, que é um assunto que eu conheço mais do que borderline, porque a hiperatividade ela foi descoberta pela ciência antes do borderline, e muitas outras coisas foram e estão sendo descobertas. Inclusive, tem muitas coisas que se confundem com a hiperatividade, mas nós não vamos entrar nesse tema hoje. Mas em algum momento aí você me falou, parece que eu enxerguei algum imperativo aí, ou impressão minha? É o grande desafio hoje, né, da aprendizagem da nossa sociedade. Inclusive, Luana, eu tenho lá no meu canal os estudos do livro Mentes, da Ana Beatriz. Então, a gente já fez lá Mentes que Amam Demais, Mentes Ansiosas, Mentes Perigosas. E a gente está agora... Mentes Inquietas. Agora a gente está fazendo Mentes Inquietas. E Mentes hoje, Ansiosas eu não li. Eu já li Mentes Perigosas, Mentes Inquietas e Mentes que Amam Demais. E hoje... Vou ler Mentes Ansiosas. O quarto vídeo que está saindo hoje, vou convidar todo mundo a estar vendo, relacionamentos da pessoa com TDA. Então, assim, qual que é a diferença? Porque hoje virou um pouco moda. Sim. A nossa sociedade ampliar, assim, a pessoa é autista ou a pessoa tem TDA. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque como nós estamos mais isolados e mais conectados, é natural que a gente tenha comportamentos de isolamento e a gente fica parecendo autista no nosso mundo, né? Mas não significa que a gente tenha autismo. Se a gente se conecta com um construtivismo, onde a criança pode tudo. Então, vamos parar para pensar que uma criança que deveria ter rotina. Então, aqui a gente tem vários estudos
que identificam o resultado que as crianças têm que ter. Horário para acordar, horário para comer, horário para fazer tarefa, horário para dormir. Disciplina. Rotina, limites. E a gente entende que alguns pais, às vezes, ficam acordados até mais tarde e querem ficar com seus filhos e acham isso normal. E aí ficam, mas não ficam. Eles ficam juntos, acordados, mas cada um tá fazendo uma coisa. Fazendo uma coisa. Um tá no celular, outro tá assistindo televisão. Essa criança, ela vai, né, variando o horário de sono, variando a própria produção desses hormônios, porque o hormônio, ele tem um ciclo, né, circuncadiano, o nosso organismo tem toda essa questão, e algumas pessoas acham muito normal dizer que é noturna, né? Então eu trabalho muito bem, eu funciono muito bem noturnicamente. Meu caso que eu falo, eu sou notívaga. E aí, eu funciono muito bem à noite, por sinal. Então, assim, é natural porque essas pessoas, elas têm um estado de vida muito característico, muito criativo próprio delas. E isso pode desencadear uma desatenção, não significando que seja TDA. A pessoa que tem TDA, ela tem que ter comprovação da tríade, né? Então, ela é uma pessoa que pensa, porque aí quando a gente fala de borderline, a gente está falando de sentimento primeiro, muita emoção. Então, vai direto no límbico, vai direto na emoção. Então, ele sente muita tristeza, muita alegria, muita euforia. Então, muito amor, muito ódio, muita raiva, muita sede de vingança. Então, muito tudo, né? Dependendo de como ele foi criado. E o TDA, eu estou falando de pensamento, ele percebe tudo. O pensamento dele não para. Essa é a diferença. Agora, por que o borderliner pode apresentar TDA? Porque ele é muito solto e muito criativo e ele faz as coisas sem rotina. Então, ele pode esquecer coisas e ele pode gostar mais de algumas coisas. E aí ele vai ter uma tendência a alimentar os circuitos de prazer dele. Circuitos de prazer são dopaminérgicos. Dopaminérgicos inibem mais o lobo frontal, menos refreamento, mais impulsividade. Então, tem uma explicação neurocientífica, um funcionamento cognitivo. Então, assim, se a pessoa ela é hiperativa, não necessariamente ela é borderline, e se ela é borderline, não necessariamente ela é hiperativa. Não necessariamente. Mas ela pode ter as duas características também. Geralmente o borderline pode apresentar característica muito tranquila. Transtorno de ansiedade, depressão, porque ele varia o humor. Então ele pode ficar mais ansioso, mais eufórico e deprimir. No mesmo dia, ele pode mudar. Eu estou deprimido de manhã e sai para a balada à noite. Tá? Brigou à noite e ficou muito mal. No outro dia, levantou cedo e está eufórico. É confundido com bipolaridade, justamente por essa alteração de humor. Então, todos os transtornos, eles têm uma categorização para que seja feito um diagnóstico correto. Não dá para usar essas palavras de qualquer jeito, porque tudo precisa de um estudo aprofundado. Você que entende? Uma coisa às vezes parece com a outra, mas não é. E é por isso a importância de um profissional da área, de um estudo aprofundado. No meu caso, eu já li alguns livros que tratam dessas relações, como os livros que eu já citei anteriormente. Mentes Perigosas, Mentes Inquietas, Mentes que Amam Demais e Borderline. Mentes que Amam Demais, que fala de borderline, que é da Ana Beatriz Barbosa e Silva. Todos esses livros que eu falei são. Mas isso não faz de mim uma profissional da área, não quer dizer que eu tenho profundo saber. Porque para você estudar a psique humana, você tem um estudo passando por várias áreas, várias características. Então, como você falou, às vezes você acha que a pessoa ela é hiperativa e às vezes não é. Às vezes ela tem um transtorno de ansiedade. E às vezes, junto com esse transtorno de ansiedade, ela não tem uma rotina. Ela não treinou, por exemplo,
ficar estudando um pouco mais, porque o que acontece? Como eu fico ansioso, eu quero acabar logo. Se eu tendo a ser criativo, eu acho chato ficar muito tempo fazendo conta. Então, qual que é a grande dificuldade dos pais e educadores hoje? Uma geração que só faz o que gosta. Porque alguém vendeu em algum momento da história que era tão tudo formatado, tudo padrão, que precisava se libertar a mente criativa, o que não é errado. O problema é que os excessos... Não pode confundir liberdade com libertinagem. Os excessos. Então, assim, a mente de uma criança está em formação, ela não tem refreamento. O cognitivo está tudo em formação. Então, se ela aprende que é normal ter horário para dormir, horário para estudar, ela vai ser mais organizada, mesmo tendo um cérebro reativo. Entende? Agora, eu tenho border lá, assim, a gente tem registros de borders que são mais impetuosos e borderlines que ficam isolados. Então, eles entram para casa, para o quarto, e vão escrever, vão produzir música, vão chorar, beber junto ali, quietinho, sozinho. Então, você entende que isso está também ligado ao temperamento? Então, eu tenho pessoas extrovertidas e introvertidas. Cada cabeça é uma sentença, né? É isso que a gente tem que ter cuidado. E o que a gente percebe hoje? Como a informação está aí e as pessoas começam a ler, elas tendem a rotular, né? Então, fulano é autista, fulano tem TDA, eu tenho TDA. Eu converso com muitas pessoas que falam para mim, eu tenho TDA. E eu olho e eu falo, você não tem TDA. Talvez você não goste de certas coisas, mas TDA você não tem não, senão você não era quem você é. Porque tem que ter um cuidado muito grande, né? Eu, há uns anos atrás, no meu caso, por exemplo, eu fui diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu procurei me aprofundar, ler um pouco sobre o assunto, e eu acho que cada dia mais eu tenho certeza que eu tenho. Mas, assim, o fato de eu ter buscado um conhecimento, eu acho que me ajudou a me policiar em certas atitudes, né? Porque tem coisas na sua vida que você não controla, que você não é dono de si. Então, que é o caso do hiperativo, que tem a impulsividade, que é algo que faz a pessoa sofrer muito. Olha, gente, já estou mudando, voltando lá para a hiperatividade. Mas é uma questão que permeia. Lembra que nós estamos falando de uma personalidade na linha. A personalidade na linha, tem hora que ela pode estar mais eufórica e eu confundi isso com uma hiperatividade. Posso. Eu posso ter uma pessoa com borderline ansiosa, que a maioria tem ansiedade. Então, a ansiedade geralmente é base, inclusive da depressão. Antes de eu ter uma depressão, provavelmente eu fui um ansioso. É muito difícil um borderline que não é ansioso. E se ele é ansioso, então o que ele tende? A querer as coisas? Para ontem, para... Então, será que isso e aí ele fazendo as coisas correndo, às vezes ele esquece de alguma coisa, principalmente se for coisa chata. Eu costumo dizer assim, fulano tem TDA, ele vive esquecendo tal coisa. Mas tal coisa ele não esquece, né? Então, geralmente, se for seletivo, não é TDA. Se for seletivo, então, porque a nossa atenção, ela seleciona aquilo que a gente gosta, e aí a gente guarda. Então, a nossa memória... Mas essa não é uma característica da hiperatividade? Você focar no que te dá prazer ou no que você gosta? Não, uma característica da hiperatividade é que você... ela é maior do que você, ela é voluntária. Então, assim, a partir do momento que você tem consciência de que é inadequado e você consegue controlar, já não passa a ser hiperatividade mais. Era o quê? Era algo que não tinha sido treinado em você. Era algo que você não tinha aprendido a trabalhar do seu temperamento, porque às vezes você tem um temperamento forte, um temperamento extrovertido, um temperamento sanguíneo, então é muito natural que você seja muito mais extrovertido. E às vezes você ocupa mais espaço
Não que você seja hiperativo. O hiperativo ele não consegue mesmo, Luana. O hiperativo, tadinho, é um sofrimento enorme, porque ele faz um pouquinho quando ele já sumiu. E aí, assim, é muito sofrido para um hiperativo parar. Eu sei como é que é. Eu entendo. Eu compreendo Você puxa, ele não para. É diferente da criança que é extrovertida, que é animada. Sim. Eu entendo um pouco desse filtro. Mesmo ela sabendo que ela vai sofrer uma punição, ela não consegue se controlar. É como um tique. É como um tique. Involuntário. É involuntário. É involuntário. Por conta do funcionamento do lobo frontal dela, tá? Por conta desse funcionamento. Então, por que as terapias são muito positivas? Porque vão treinar. Assim como você treina a letra ficar bonita, a letra ficar na linha, não ficar toda, né, garranchada. Assim como você treina a sua voz, porque a voz desafina. E essa questão do treinamento, hoje, está muito em voga no mercado global, a questão dos coach, né? Uhum. Que acredito que seja um formato de terapia e, em alguns casos, até de autoterapia. Luana, eu posso falar com convicção, porque eu fiz as 2 formações completas, né? A minha primeira formação foi administração de empresas, aí eu fiz toda parte de MBA de gestão e fui fazer coaching. Eu tenho muitas horas de formação e atendimento em coach. Eu atendo coach desde 2012. É pura terapia cognitivo-comportamental. E é psicóloga também. Agora de formação. E a gente ouvia muitas críticas, eu ouvi muita crítica caladinha, né? De que coach isso, coach aquilo. Assim como a gente tem psicólogos bons e ruins, professores bons e ruins, a gente tem um rio, um mar de coaches. E aí você vai ter peixes bons e ruins, né? Com certeza. Porém, quem é da área, né, sabe, e eu acho que quem é da área e estudou pode falar com propriedade. Algumas pessoas falam sem essa propriedade. É terapia cognitivo-comportamental. Porque é a abordagem que eu sigo hoje. Então, eu posso dizer que eu conheço as 2 formações. Acontece que os psicólogos perderam muito, né? O mercado é competitivo. Então, vamos pegar hoje como alguns profissionais da área da saúde estão aí adentrando a dermatologia facial. Sim. Foi o que aconteceu. E eu acho que isso não é ruim, é positivo. O que a gente tem As profissões vão se modernizando, Sim. vão se reinventando, vão se transformando, né? Agora, você concorda que dentro da própria medicina, que tem uma formação catedrática, residência, a gente tem médicos, né, que são bons e ruins. Então, no mercado de trabalho, sim, você que for escolher aí um psiquiatra para te atender, uma psicóloga para te atender, é o mínimo de critério, né? Tem que ter critério, tem que saber quem é essa pessoa, formação. Tem que ser alguém qualificado, né? Qualificado. E voltando lá para os nossos borderlines, como que a pessoa pode buscar um tratamento, no caso, se ela desconfiar que ela tem borderline? Quais são os caminhos? Por onde ela vai? Ou então, com um parceiro num relacionamento desconfia que o parceiro tem borderline. Como identificar e quais são os caminhos para a pessoa ser diagnosticada, se tratar? Acho que a primeira coisa é não se achar a pior pessoa do mundo. Que às vezes, porque quando a gente se identifica com um transtorno na vida, é porque a gente está tendo prejuízo e está sofrendo. Então, buscar ajuda, às vezes, é vergonhoso para as pessoas, principalmente quando se diz respeito à psicologia e à psiquiatria. E já hoje foi mais, o né? tratamento ouro hoje para transtorno de personalidade borderline é uma parceria aí, medicação e terapia. Porque a medicação vai ajudar no controle da impulsividade, na ansiedade, né? Na regulação do bem-estar, do sono, e isso diminui a irritabilidade, diminui alguns comportamentos inadequados. Então, vamos pensar que amor é comportamento?
né? Não é o que eu falo, não é o que eu escrevo, é comportamento, é como eu me comporto. Então, nessas terapias, é importante você trabalhar assim, quais são os comportamentos que estão trazendo prejuízo para você? É quando você bebe e faz abuso de substância, né? Porque é uma tendência do borderliner fazer abuso de álcool, abuso de substância, abuso de cigarro, de tabaco, né? Para quê? Para se autoaliviar de uma dor, de uma angústia, de um momento de vazio. Então, ali na terapia, a gente vai construir uma nova relação. O primeiro passo da terapia é a adesão ao tratamento. Porque o borderline, ele não gosta de reconhecer. Não, ele reconhece muito bem, ele diz que precisa de ajuda, mas na hora que fala para ele que tem que ir semanalmente, tomar uma medicação, isso já mostra que é o quê? Uma rotina, é uma sequência de coisas, e ele não quer fazer, ele quer ser criativo, ele quer fazer na hora que ele está a fim de fazer. Como ele vibra segundo a emoção dele, se ele está bad, ele quer ficar em casa deitado, e como é que ele trabalha assim? Né? Se às vezes o trabalho exige constância, então eles tendem a variar. Um relacionamento precisa de constância, de cuidado. Não dá para a hora você tá, eu te amo, na hora eu te odeio, ou então tem a fase da paixão, né, Luana? Tem a fase da paixão. A neurociência fala para a gente aí que o cérebro, na química esquemática, então que química seria essa? A dopamina jorrando no cérebro e deixando você assim meio lesa, né? Tanto é que quando a pessoa está nessa fase aí, ó, dos 2 anos, 3 anos de relacionamento, eu pergunto, já viu algum defeito na fulano ou no fulano? Já viu algum defeito? Não, não tem nenhum defeito, é perfeito, né? De repente, vem o primeiro boleto. Depois de 3 anos, por aí. 2 anos, 3 anos. Agora sim, vamos... paixão, ela dura, em média, 3 anos. Então, depende de cada um, né? Porque hoje em dia está muito raso, né? Então, assim, o volume, a frequência de troca... aumentou. Então, o cérebro, ele vicia em dopamina. Né? A gente que está falando em livros aí, hoje tem um livro em voga que é Nação Dopamina. Então, eu vicio. Então, tem pessoas que querem viver de começo, você entende? Porque todo começo é muito bom, né? Quer pro resto da vida, aquele friozinho na barriga dos primeiros dias. Então, assim, você já viu aquela pessoa que fala assim, ó, às vezes chega lá no consultório assim, eu já comecei 3 faculdades e parei. É característica de um border. Por quê? Porque ele perde o tesão, fica sem graça. E aí tem que ter muito sentido. Se ele está em terapia, aí ele lembra que a gente coloca mais água lá e vai clareando aquela terra. Então, assim, eu estou fazendo arrastado, mas eu vou terminar, porque eu preciso me treinar nessa constância. Sim. Porque depois de um certo tempo, se você começou várias relações e terminou, se você começou vários empregos, várias faculdades e não terminou, o sentimento de culpa é muito forte, o sentimento de fracasso. E hoje, né, os dados do Ministério de Saúde estão aí falando para a gente, né, em questão de suicídio. Os borderlines, eles têm 40% a mais de chance de cometer suicídio. Tem coisas na sociedade... É muito sério. Tem coisas na sociedade. Hoje, infelizmente, a depressão ela está tomando conta de uma forma maior da sociedade. Mas tem coisas, Roberta, que foi muito importante você falar assim. Às vezes a pessoa acha que é borderline, não é borderline. Às vezes acha que é hiperativo, não é hiperativo. Às vezes é só ansioso. Às vezes a pessoa... ela tá com algum outro problema e acha que é depressão e confunde com depressão também, porque tem outras questões hoje que estão sendo confundidas com depressão, né? Por isso, mais uma vez, reforçando a ajuda de um profissional, porque aumentou os casos de suicídio, aumentou os casos de violência contra a mulher, inclusive, e a animais, eu nem digo que aumentou. Pode ter aumentado, Luana. Eu acredito que nem tanto aumentou. Eu acho que, como a gente vive hoje num Big Brother,
como a gente vive, as pessoas têm muito acesso a câmeras, a um celular. Então, eu acho que hoje as coisas estão mais visíveis, talvez. E isso também não é estimula... nenhum dado estatístico oficial e nem científico, mas eu tenho uma percepção que talvez não que os casos de violência contra a mulher tenham aumentado, mas talvez as pessoas tenham tido mais coragem de denunciar e mais forma de provar. Eu penso, Luana, que as duas coisas são uma crescente muito juntas, né? Porque hoje está tudo mais exposto, o corpo está mais exposto, as vontades e os desejos estão muito explicitados em qualquer lugar que você vai. Então está tudo muito na linha, né? Eu tô com o meu desejo aqui, ó, né? Na linha, porque eu tô pronto para avançar naquela menina que às vezes, né? Ela tem o direito de sair com aquela roupa mais provocante, mas ela corre muito mais risco. Aquela mulher que se é uma envolve, questão muito polêmica. Que se envolve, por exemplo, e tem pessoas, o borderliner, ele se conecta muito com pessoas que são narcisistas ou psicopatas. Por quê? Porque eles são, num primeiro momento, muito seguros, protetores e perfeitos. E é tudo que um border precisa e procura. Porque ele lembra que ele idealiza uma relação, só que aí aquilo depois de um tempo passa a virar uma bola de neve. E aí vira uma bagunça. E aí, como ele tem medo de abandono, ele fica roendo aquele osso. E mais ainda, o companheiro ou a companheira, porque tem mulher assim, tanto quanto tem homem, né? Os dados indicam que o número de mulher borderliner é para cada 10, 8 são mulheres. 2 são homens. Uau! Em termos de sociopatia, psicopatia e narcisismo, esse número é invertido para os homens. Então, tem mais homens narcisistas e psicopatas do que mulher. Porém, tem mulheres psicopatas, narcisistas também. Muitos borders, em torno de 40%, isso que se tem catalogado. Mas a gente não tem um monte de gente catalogada, você concorda? Concordo. Né? Então, assim, muita gente nem imagina, nunca nem ouviu falar essa palavra. Em torno desse universo borderline, tem o borderliner narcisista. Entende? Então, as relações são complexas. Então, você que está nos ouvindo precisa entender você primeiro. Por quê, Luana? Porque e aí alguém se identificou aí? A gente sabe com quem a gente vai se conectar. A gente sabe das nossas vulnerabilidades. Porque se a gente não souber, o outro sabe. O outro sabe. É por aí. E nosso tempo está acabando. Foi maravilhoso. Sempre é maravilhoso estar com a Roberta Galvani. Eu fico feliz de estar aqui também. Essa psicóloga profissional maravilhosa. Adoro estudar mente. Que é sempre muito agradável, Roberta, estar com você. Obrigada. E aí, deixa uma mensagem aí para as pessoas que estão apaixonadas. Pois vocês viram aqui, eu adorei essa dica aqui do coração, né? A primeira coisa, né? A diferença entre o amor e a paixão. A dica, sabe qual é, Luana? Exercite a empatia. Porque o borderliner, ele tende a entrar num loop do eu. Então, exercita a empatia. Se coloque no lugar do outro. Por que o outro fez o que fez? Por que o outro está como está? E tente não sentir culpa. Olha, um bom relacionamento é onde se acha o ponto de equilíbrio. Você respeita o espaço da pessoa que você está convivendo, assim como ela respeita o seu espaço. Aí já é um caminho bem fortalecido para você ter uma relação mais saudável e mais duradoura e com mais paz e mais amor. E se tiver atrito aí, porque às vezes nessa divisão de respeito, de limite, né? Até onde que eu vou, até onde que eu não vou, buscar um profissional. Porque às vezes a gente vai consultar a amiga, a mãe, e aí todo mundo tem partido, né, Luana? Tem que ter um cuidado enorme. A amiga fala, vai lá e queima o carro dele.
E aí, Tem que ter um cuidado enorme. e tem muita amiga assim, viu, gente? E olha, Roberta, e há muita diferença do que você ler um livro Sim. e você ter um conhecimento mais aprofundado, de você ser um valorizar, profissional né? da área, né? Então é isso. Foi maravilhoso, gente, estar com vocês mais essa vez na conversa com Luana Ribeiro. Até a próxima. Um beijo grande. E sabe amar quem se ama primeiro, né? Viva o amor!